Já se pegou vivendo a sua vida como se estivesse no piloto automático? Fazendo as suas tarefas como se fosse um robô pré-programado para cumprir as mesmas tarefas chatas dia após dia? Primeiro se arrastando para fora da cama, depois escovando os dentes, olhando para o espelho e pensando: por que eu tenho que fazer isso? Daí segue sua rotina, todo dia, tomar café, trabalhar, voltar para casa. No fim do dia, você nem sabe ao certo como chegou até ali. E a sua rotina vai te engolindo, e aos poucos o que resta são essas repetições. E promessas quebradas, erros e a sensação de que você está apenas sobrevivendo. E não é só a rotina que cansa, é a monotonia de ser nós mesmos. Já sentiu isso como se cada semana fosse uma reprise da semana anterior? O relógio tá ali, tá escrito segunda-feira, mas sua mente parece que já tá focada no domingo seguinte, como se ela já tivesse exausta mesmo antes de começar. Olhando no espelho e pensando: será que era pra ser assim? O que eu tô fazendo de errado? Talvez a vida não deveria ser tão previsível assim. Talvez exista um caminho diferente, algo que não nos empurre mais fundo ainda nesse ciclo sem fim. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, e é aí que entra a arte. Livros, filmes, quadros, esculturas. Não, eles não são apenas hobbies e distrações. Eles são respiros, como se fossem portais para uma existência mais leve, mais reflexiva e com propósito. Já pensou se a arte for mais que um passatempo? Se ela puder te reconectar com o que você realmente é e transformar esse cansaço em renovação ou em esperança? Hoje vamos explorar como a arte pode quebrar essas correntes invisíveis, não só como uma fuga, mas como um reencontro. Porque talvez cuidar de nós mesmos seja bem mais do que cumprir uma rotina fixa e engessada. E sim criar alguns espaços para beleza, para o inesperado que tem numa obra de arte. Essa janela que te mostra como a sua vida pode ser melhor, mas que ela precisa ser vista. E ser vista não como um obstáculo, mas sim como um convite para explorar essas outras formas de viver e de enxergar o mundo. Seja com filme, com livro, com arte, com o que você se identificar mais. Eles podem ser portais que nos conduzem para longe, sim, mas só o suficiente para a gente se encontrar de volta. A introspecção é uma viagem para dentro de si mesmo. É uma pausa não planejada onde revemos memórias, repensamos o presente. E esses momentos podem ser reconfortantes, mas, como nós sabemos, também podem ser desafiadores. Principalmente a depender da bagunça que já está criada aí dentro da sua mente. Do caos que se instaurou ao longo do tempo e que você tenta abafar ficando vidrado nas redes sociais. Você sabe que às vezes sua mente ganha de você. Mas o problema não está exatamente em olhar para dentro, mas sim em se perder nos próprios pensamentos. Muitas vezes, quando somos empurrados para dentro de nós mesmos, a pergunta que surge é: o que você encontra quando olha para si mesmo? E a resposta nem sempre é clara, por isso às vezes precisamos de um tempo e de uns espaços na nossa rotina para ter esse tipo de reflexão. É como se a gente precisasse ajustar as pequenas gavetinhas que ajudam a gente a organizar o que a gente pensa, o que a gente sente. A introspecção é necessária, mas tem uma linha tênue entre refletir e se afogar nos próprios pensamentos, o que pode virar uma bola de neve rumo à ansiedade. O excesso de reflexão pode nos paralisar. E quando isso acontece, é como se estivéssemos presos num quarto escuro, buscando uma saída, mas sem conseguir mover os pés. Igual naqueles sonhos horríveis que a gente tenta correr, mas sem sair do lugar. O escape saudável
surge aqui como uma bússola, como se te guiasse para distante o suficiente, mas sem se desconectar por completo de você mesmo, te dando um espaço para respirar, reorganizar suas emoções e voltar cada vez mais forte. O escape, como eu disse, não é só um sinônimo de fuga, de tentar esconder você de você mesmo. É como se fosse uma ponte entre o agora e o que podemos ser. Quando a gente assiste um filme ou mergulha num livro, não precisamos estar escapando do presente, mas sim encontrando novas maneiras de vivê-lo, novas maneiras de enxergá-lo. Essa ponte é feita de pequenos momentos. Assistir um filme inspirador que te muda a forma de pensar, ler uma história que te toca a alma, te torna alguém melhor, contemplar uma obra de arte e entender o seu contexto, entender os pensamentos de um filósofo que explica exatamente características do mundo atual e te fazem enxergar tudo diferente. São esses momentos que nos ajudam a manter um equilíbrio e encontrar a beleza, mesmo naqueles dias mais cinzas. Os filmes e séries não são só um simples entretenimento se você olhar para eles de outra forma. Eles nos permitem enxergar o mundo com outros olhos. Através dos personagens que você está vendo ali, a gente vive experiências que nunca tivemos e descobrimos sentimentos que estavam adormecidos e que muitas vezes empurramos para baixo do tapete por medo de refletir sobre aquilo. E o filme nos traz formas de abordagem que ajudam a trabalhar a nossa mente nesses tópicos. Em um momento de introspecção, um filme pode ser um farol uma forma assim de perceber que não estamos sozinhos em nossas emoções. Cada história assistida é uma janela aberta para a diversidade do mundo. E os livros? Os livros são portais silenciosos. Cada página virada é uma nova constelação. Cada palavra lida é uma estrela que ilumina nossa mente. São tantas formas de pensar, tantos tipos de textos e de autores, tantas épocas para explorar. Teremos que viver infinitas vidas para conseguir contemplar tudo isso. E quando mergulhamos em uma história, se pensarmos dessa maneira, ao invés de só ficar passando o olho nas frases, como se estivéssemos lendo um menu de um restaurante, nós somos levados para outros tempos, outros lugares, outras vidas. A leitura nos oferece uma pausa tranquila, um momento para reorganizar os pensamentos e acalmar a mente. É um espaço onde a imaginação encontra abrigo. O caos do mundo se aquieta um pouco. Qual foi o último livro que tocou seu coração, por exemplo? E essa é uma pergunta que ecoa, porque as histórias que nós lemos nos moldam tanto quanto as que vivemos na realidade. E a arte é uma forma de escape, onde a alma se expressa em cores, em formas, sons. Ao criar ou apreciar uma obra de arte, a gente consegue encontrar beleza em várias coisas, coisas que não imaginávamos, coisas inusitadas, caóticas às vezes. A música que toca os nossos sentimentos mais profundos, a pintura que transforma a dor em cor, esculturas que deixam a gente boquiaberto, são todos atos de cura. Quando olhados dessa forma, escapar para a arte é um encontro consigo mesmo. Não é só ficar olhando com uma obra de arte com aquela cara de nossa, estou entendendo tudo, como as pessoas ficam dentro dos museus. Mas sim se perder dentro dela para encontrar novos significados para você. A arte nos lembra que sempre há algo belo para se descobrir, mesmo nas noites mais sombrias e escuras. Você tem essa possibilidade ao seu alcance. E à medida que nos permitimos essas fugas, as cores desses vários mundos lá fora começam a entrar no seu mundo. O cinza do cotidiano se mistura com os tons suaves que vamos trazendo das nossas experiências. Não é que a vida se torne perfeita, longe disso,
mas ela ganha nuances novas. Nossa existência vai se colorindo. Ao assistir um filme, ler um livro, apreciar uma obra de arte, a gente começa a ver o presente com novos olhos. Então, percebemos que a esperança não está tão distante assim. Ela vive nos pequenos momentos que escolhemos para cuidar de nós mesmos. E dividir essas experiências com outras pessoas que têm o mesmo gosto que você e que te dizem a forma com que experienciaram aquela obra de arte, traz uma nova e uma empolgante vivência sobre o mesmo assunto. Eu já vivenciei isso em pequenos grupos, mas agora que eu criei esse canal, exatamente com essa intenção, desse vídeo te encontrar e eu dividir isso com você. E se você não tem esse gosto por arte também, aí que o vídeo precisa mais ainda te encontrar. Quem sabe você mude de ideia. E depois de mergulhar em nossos livros, filmes, séries, pinturas, música, anime, escultura, o que você decidir, aí nós temos que voltar ao presente. E voltar ao presente não significa abandonar os aprendizados e sonhos, mas sim trazê-los com a gente. Assim como a cor que invade um quarto que era sombrio, esses escapes saudáveis transformam a nossa perspectiva, se a gente permitir isso. Não fugimos da vida, não. Encontramos maneiras de viver ela com mais leveza. Então a pergunta que fica é: buscando um refúgio na arte, estamos escapando da realidade ou encontrando novas maneiras de entendê-la? E é claro que a pergunta que não poderia faltar num vídeo desses é: qual foi a última obra de arte que fez você enxergar sua vida de um jeito diferente? Seja filmes, livros, pinturas, cada escolha é um ato de cuidado. E são nesses momentos que encontramos força para continuar. Então, até a próxima narrativa.